Oi gente, no vídeo de hoje eu vim finalmente explicar como é que eu tô usando o Quizlet para aprender idiomas. Eu vou mostrar aqui como criar um flash, né, como criar o cartãozinho, como usar ele para revisões, né, estudos em geral, como aplicar testes em si mesmo para ver o quanto você evoluiu ou o quanto precisa estudar mais um assunto e até como usar de forma mais interativa e descontraída como jogos. Por questões de contextualização, eu vou explicar rapidinho o que é um flash. No geral, é um cartão, né, que você coloca de um lado uma pergunta, do outro a resposta. Para idioma seria, de um lado, um termo no idioma que você está aprendendo, do outro, o significado. E é isso. Mas por que é tão importante? Porque você pode usar esses flashes em métodos de estudo como o Active Recall, que é você estar sempre revisando aquele termo para que ele não se perca na sua mente e você esqueça. Então você está sempre revisando. E aí o legal do Quizlet é que ele transforma o seu flash em testes, né, de múltipla escolha, em testes em que você ouve e tem que escrever a palavra, ou então até em jogos interativos. Então é por isso que você pode utilizar o Quizlet para não esquecer de termos e também para deixar seu estudo menos chato, menos maçante. Beleza, então depois que você criou sua conta, você vem nessa parte de criar uma pasta e você cria colocando o nome do assunto principal, né? Então, por exemplo, aí eu coloquei alemão, então você vai criar uma pasta de alemão. E a partir disso, você vai poder criar várias listas, por exemplo, lista de vocabulário de saudações, lista sobre termos relacionados à viagem, coisas do tipo. E aí você vai criar listas. Aí você clica nesse sinalzinho de mais, adiciona a lista. E com isso você vai colocar o nome, né, da sua temática. Então, por exemplo, for as saudações. Aí você coloca as saudações, coloca alguma especificação aí embaixo, se você quiser botar tipo alemão, ou, né, o idioma que você estiver aprendendo, mas enfim. Aí você vai pesquisar o termo que você quiser, colocar de um lado o significado do outro. É legal que você selecione o idioma de um e de outro, só para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, eu tô colocando aí bom dia. Então, bom dia, selecionei que era alemão, para facilitar, eu começo a digitar e já aparece a resposta, e coloco do outro português e vai aparecer o significado para mim. Então, isso de selecionar o idioma embaixo facilita muito a sua vida. Depois de criar seus flashes, você aperta em criar, que tem nesse botão de cima, ou no de baixo, e beleza, você já pode começar a estudar os seus flashes, né? Você pode ver essa versão aí que já aparece logo em seguida, que vai aparecer primeiro o termo no idioma que você está estudando e depois o significado dele, ou você pode apertar em tela cheia e aí faz o contrário, né? Aparece o significado no idioma que você colocou no seu idioma, né? Tipo português, e aí você pode ouvir ver a palavra, né? E aí, bom dia, então é Guten Morgen, sei lá como é que fala. E aí você aperta e aí vai virar o flash. Aí você pode ver, acertei, legal. Aí você aperta também pra ouvir, ver se você ouviu também, ou ver se você também falou, né, pronunciou do jeito certo. Ok, depois de estudar, assim que você criou o flash, você sai dessa função, né, que é a função cartões. Então você volta e você tem acesso às outras opções. A versão aprender, você vai ver a palavra, né, o vocabulário novo e você vai clicar no significado certo. Então, se você tem 50 flashes, eles vão selecionar alguns com significados diferentes e você vai ter que selecionar a palavra certa. Então, sei lá, você escreveu Apple, então tem lá maçã, abacaxi e uva. Você tem que marcar que Apple é maçã. Beleza. Aí depois que você aprender da função aprender, você pode ir para a função escrever. Então vai aparecer o significado, por exemplo, aí falar, e você vai ter que escrever no idioma assim como você escreveu no flash. Então se você colocou falar e disse no flash, né, que era to speak, você não pode responder só com speak. Além dessa versão do escrever, tem a versão do soletrar, que aí ele vai falar a palavra no idioma que você está aprendendo. Então vai falar, por exemplo, to speak. Então ele vai falar em inglês e você tem que escrever to speak, do jeito como ele estava falando. Se você não ouvir de primeiro, você aperta de novo nesse botãozinho aí do áudio e aí ele repete quantas vezes você quiser. Além disso, você pode apertar na opção de teste. Então ele vai pegar seus flashes e gerar uma prova para você responder por extenso ou de múltipla escolha. Aí como eu tinha criado 2 flashes para dar um exemplo, só apareceu de escrever por extenso, mas tem de múltipla escolha também, que é bem legal. Além disso, tem os jogos, né? Tem essa versão aí, meio jogo da memória e tal, que você tem que pegar o significado com o termo certo. E a versão de gravidade, que é um joguinho aleatório que você tem que, né, se o termo, por exemplo, é speak, você tem que escrever o que significa conforme você tinha escrito, né, no flash, né? Tem esse negócio que é meio chatinho, você tem que escrever exatamente como você tinha colocado no flash, mas são detalhes, né? E é isso.
algumas informações extras. Caso você, por exemplo, estudou semana passada, fez uma lista sobre saudações, só que você descobriu um termo novo, e aí você quer adicionar mais um termo. Você vai lá nessa sua lista e aperta nesse lapisinho que aparecer na seção dos cartões e adiciona um termo novo. Além disso, tem como também adicionar fotos, né? Às vezes a pessoa é mais visual, quer colocar a foto para lembrar do termo, você pode clicar em imagem e adicionar a imagem, que o próprio site vai te lançar algumas opções. E é isso. Além disso, tem a vantagem, né, do Quizlet poder ser aberto tanto no celular, pelo aplicativo, né, também pelo iPad, tablet e tal, com o aplicativo do Quizlet, e pelo computador, né, via site. E aí, o problema é só que a versão gratuita, que é a que eu uso, precisa de Wi-Fi, 3G e tal. Mas se você quiser usar offline, sem internet, né, offline, obviamente, aí você pode baixar a versão Pro, né, com upgrade e tal. Você paga uma mensalidade e usa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Não se esqueçam de seguir aqui o meu Instagram, que eu coloco mais dicas no dia a dia, que é o Iced Coffee and Studies. Muito obrigada, e qualquer coisa, deixa o like aqui, comenta as sugestões de novos vídeos e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, tchauzinho!